Olá, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão 141 da prova amarela, caderno 5, segundo dia, Matemática e suas tecnologias, Enem 2019. Essa questão ela não é tão simples como as questões da 136 a 140, né? Nos vídeos anteriores eu exibia as respectivas soluções, né? E de forma geral, as anteriores eram um pouco mais simples do que essa. Essa já requer mais alguns detalhes, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Na verdade, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou fazer uma leitura rápida, né, do texto, exibir a solução, que no caso eu respondi, né, montei um caderno. E à medida que eu for lendo a solução, eu vou fazendo comentários que forem necessários. Pois bem, então vamos aqui à ideia do texto. Então o texto diz assim: um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então aqui eu tenho um quadro. Primeiro ano, a receita foi de 2,2 bilhões de reais. No segundo ano, foi 4,2 bilhões de reais e no terceiro ano 7,4. Muito bem. Esses dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, né, o ano 4. Então, dado esses 3 valores, ele vai querer estimar o próximo ano, o quarto ano, né? Aí, muito bem. Então ele diz, continua, né? Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. Então, para estimar, ele vai exibir a partir de agora uma regra baseado nos valores anteriores. E a regra é a seguinte: a variação do ano 4 para o ano 3, né, para a gente, variação significa, falando de uma maneira direta, seria a diferença. Por exemplo, suponha que eu ganhe R$2 hoje, amanhã eu ganho R$8. Quanto variou, né, do 2 para o 8? Né? Variou 6 unidades. É mais ou menos por aí. Tá? Não sei se o exemplo é o melhor para falar de variação, mas é tipo isso. Ou um exemplo melhor que se usa muito é em física, né? Quando um movimento começa no tempo 10 segundos, por exemplo, e termina no tempo 20 segundos. Então ele variou 10 segundos, que é de 10 para 20, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bem. Então, de novo, né, vamos ver a regra, né, já que eu comentei a ideia da variação. A variação do ano 4 para o 3 vai ser igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Bom, ficou meio confuso assim, né, lendo rapidamente, assim, para, né, fazer os comentários. Para a gente visualizar melhor, eu vou já exibindo o que ele quis dizer. Então, o que ele quis dizer foi isso, ó. Esse Vzinho que eu escrevi aqui é de variação, né? Então, ele está montando a regra em cima disso aqui. A variação do ano 3 para o ano 4, ou seja, o valor que der no ano 4, né? Quando eu fizer a diferença com o ano 3, né? Que isso vai dar a variação ou a diferença, vai ser igual a variação do 2 para o 3 mais a média, né? Aqui eu escrevi 1 meio
mas esse 1/2 equivale a dividir por 2 essa soma. Então, é a média entre a variação do 2 para o 3, né, que ele já foi exibido aqui, mais a variação do 1 para o 2. Então, essa é a regra para a gente descobrir a variação do 3 para o 4. Muito bem. Vamos continuar lendo o texto. Tá, né? Isso aqui foi a fórmula que eu mostrei, a decodificação desse pedaço aqui, que começa daqui, né? A variação do ano 4, bababá, até aqui. Aí, no caso, vem o que ele pede agora, né? O valor da receita mínima esperada em bilhões de reais será de... No caso, esse valor que ele pede é o do ano 4. Né? Então, a gente vai usar aquela expressão para encontrar esse valor. Muito bem, então vamos aqui a fazer a leitura completa da resolução, tá? Ela já tem as informações que a gente leu. E, no caso, na minha resolução, eu escrevi o seguinte. O ponto base dessa questão é decodificar a seguinte expressão, né? Que é justamente aquela, né? A variação do ano 4 para o ano 3, ou seja, é isso aqui, ó, a variação do ano 4 para o ano 3 vai ser igual, né? Por isso que eu escrevi o igual aqui. A variação do ano 3 para o ano 2, né, que aparece aqui, adicionada, por isso que tem um sinalzinho de mais, a média aritmétrica entre essa variação, essa no caso é essa daqui, ó. Então ela aparece aqui novamente, e a variação do ano 2 para o ano 1, que é essa daqui. Né, no caso, a última coisa que a gente leu aqui. Muito bem, decodificado. Aí vamos lá. Lembrando que o V é para variação. Então, quando tem a letra assim isolada, né, os valores isolados são os valores da tabela. Onde, né, então vamos só, né, tá aqui a fórmula, né, que a gente acabou de decodificar do texto. Aí, continuando a leitura, né, onde essa variação aqui é o valor que der na tabela, que no caso seria o que ele está pedindo, menos o valor do ano 3, né? Esse 3 aqui é esse valor aqui. Ó. É esse valor aqui. Muito bem. E essa expressãozinha, né, que é essa parte da fórmula que começa aqui no 1/2 e termina aqui nesse parênteses, é a média entre a variação 2 para 3 e a variação para 2, como eu falei anteriormente. Pronto. A ideia do problema é essa, né? Agora, mãos à obra. Então, vamos fazer as substituições, né? Fazendo isso, a gente tem o seguinte. A variação 3 para 4 é a variação 2 para 3, né? A variação 2 para 3. E variação 2 para 3 é você pegar o valor, né, do terceiro ano e subtrair do segundo ano, que é o que eu fiz aqui, ó, 7,4 menos 4,2. Né? Pegar 3 para 2 é 7,4 menos 4,2. Mais 1/2, que no caso é dividir essa soma, né, por 2. Tá, aí a variação 3 para 2 é essa mesma variação, né? Quando a gente faz essa conta, isso vai dar 3,2, eu já escrevi aqui, ó, mais a variação 1 para 2. Bom, o valor 1 é 2,2 e o valor 2 é 4,2, então a gente faz a diferença. Né? Aqui, para não usar módulo, eu peguei sempre o maior valor menos o menor valor, mas, assim, a grosso modo não faz diferença alguma. Muito bem, então, continuando, né, essa diferença dá 3,2 mais 1/2 vezes 3,2 eu repeti aqui, e 4,2 menos 2,2 dá 2. 2 mais 3,2 dá 5,2. 1 vezes 5,2 dá 5,2. Dividindo isso por 2, né? No caso, dividindo 5,2 por 2,
dá 2,6. E essa soma dá 5,8. Perceba que isso é a variação, não é o valor do quarto ano, respectivo ao quarto ano. E eu falei aqui em cima, ó, essa variação aqui é o valor 4 menos o valor 3. O valor 3 a gente possui, o valor 4 é o que a gente quer. E essa diferença dá exatamente 5,8, ou seja, a gente precisa ainda fazer mais uma continha, né? Então, o valor 4 menos o valor 3 é 5,8. Isso significa que esse valor aqui, que é 7,4, né, que é negativo, do outro lado ele vai ficar positivo, e a soma vai dar 3,2. Aí temos um valor, né, candidato a ser alguma alternativa. Vamos ver se tem. Que no caso é o item C. Muito bem, essa é a ideia da questão 141. Tá? Então, até as próximas questões.